Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. Você sabe que toda terça tem encontro marcado aqui comigo das 7 às 8 da noite na Rádio Tropical Web Brasil. Hoje, aqui no Conexão Cultura, eu tenho a alegria de trazer uma convidada muito especial. Ela que toca um projeto extremamente importante e que causa um impacto positivo muito, muito bonito, muito pesado, muito potente ali na região dela, que eu estou falando justamente da Ellen Serra no Conexão Cultura. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura, hoje aqui recebendo a minha querida Ellen Serra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Eric. É uma honra estar aqui com você. Honra toda nossa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É seu fã, né? Todas do projeto. Obrigado. A gente reconhece o seu trabalho impactante, muito tão obrigado. Importante pela cultura, né? E pela cultura erudita, né? Que é o que a gente tenta levar também através do projeto Vidançar. E é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Esse público maravilhoso da Rádio Tropical Web Brasil. Maravilha. Ellen, conta pra gente como é que surgiu, o que é o projeto Vidançar e como é que ele surgiu lá nos primórdios. Como que foi a ideia de levar adiante, iniciar e levar adiante um projeto tão importante para o Rio de Janeiro? Ah, que legal. O Vidançar, ele nasceu de uma dor, né? Em 2004 eu perdi meu pai, né? Assim, ele partiu por um aneurisma, né? E foi assim muito impactante porque ele estava bem. Sinto muito. E aí eu entrei numa depressão, né? Fiquei numa depressão. Uma grande amiga minha eu já fazia trabalho social, voluntário, mas eu fazia em orfanatos, né? E essa minha amiga viu que eu sumi, né, do orfanato que eu fazia esse trabalho. E ela me ligou, falei, o que houve? Aí eu expliquei pra ela, eu não tô bem, tô passando por um processo de depressão. Aí ela, olha, eu vou te levar pra um lugar que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar curada. Aí me levou pro Complexo do Alemão. E lá realmente eu tive o meu resgate, né? O meu encontro do meu propósito. E aí eu comecei a fazer trabalho social, né? Em 2005, né? A gente já fazia doações pontuais, né? De brinquedos, cestas básicas, ovos de Páscoa. Que legal, que bacana. E eu comecei a perceber, né? Que só os trabalhos pontuais não faziam a transformação na vida daquelas crianças. Uhum. Aí eu estava na escola do meu filho e uma festa de Páscoa na escola do meu filho, vi uma professora apresentando as meninas no balé clássico. Aí veio aquela luzinha, saber isso, é o balé, porque as meninas adoravam dançar. Aí eu cheguei para essa professora e falei, Michele, eu tenho uma proposta para você, eu faço um trabalho voluntário no Complexo do Alemão, topa aí comigo? Ela, nossa, no Complexo do Alemão? Ai, meu Deus, você me leva? Eu falei, leva, vamos lá. Quando ela chegou, as meninas abraçaram, foi aquele encanto e dali nasceu o projeto Vidançar no Dia das Crianças de 2010. De 2010. Sim. Mas quando você foi até o alemão, o que é que fez o clique para você falar, eu tenho esse chamado, essa missão e eu vou ajudar através da minha mão de obra, da minha força de trabalho e com um projeto relacionado à cultura. O que fez esse clique? Cara, o clique, na verdade, foi o clique da educação, porque eu percebi que as crianças tinham uma evasão escolar muito grande, né? Porque a gente começava, e qual escola que você está? Ah, eu não estou na escola. Então eu comecei a perceber que tinha um processo, porque quando eu comecei na comunidade da escola, que hoje nem existe mais, que foi onde foi implementado o PAC. Sim. Né? Então, quando eu comecei, tinha assim, barracos muito, muito pobres, assim, uma situação de vulnerabilidade muito extrema. E eu comecei a perceber que aquelas meninas, né, porque a gente atendia muitas meninas, elas não tinham impacto da educação na vida delas. Então eu falei, como que eu vou buscar? Porque se eu falar para as meninas, vem cá que eu quero te ensinar a estudar.
elas não iriam aprender com tanta leveza e com tanto gosto, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que levar pela cultura, porque eu acredito muito que a cultura precisa caminhar de mãos dadas com a educação. E eu falei, eu vi que elas gostavam muito de dançar, né? Aí eu pensando, aí foi quando eu Você vi, falou, esse aqui é o caminho. esse é o caminho. Através da cultura, a gente conseguiu levar a educação, que para entrar no projeto Vi Dançar, desde o primeiro dia do projeto, as crianças, a gente nunca cobrou um centavo delas em nada, e nem pelas oficinas, nem pelos uniformes. E a gente cobrava o quê? Carteira de vacinação atualizada em dia e a matrícula na escola. Que bacana isso. Isso era a contrapartida desde o início, muito antes até da pandemia. Que legal, muito bacana isso. Agora, quantas crianças vocês atendem hoje? Hoje estamos com quase 600 crianças, Eric. Uau. Nós temos, além do Complexo do Alemão, nós temos 2 polos em Duque de Caxias, um em Saracuruna com a maravilhosa Dona Chocolate, outro na Escola Municipal de Campos Elíseos com a maravilhosa diretora Carol, e também temos um polo no sertão da Bahia, Olha que bacana. em Filadélfia, onde as crianças aprendem, além do balé, as oficinas de inglês também. Que bacana. E quanto tempo tem de projeto que você falou? Vamos fazer 15 anos esse 15 ano. anos. Você tem ideia de quantas vidas vocês já impactaram nesses 15 anos? Olha, já passaram mais de 3.000 famílias, né, pelo projeto. E a gente começou com o balé, né, que foi a primeira oficina que a gente desenvolveu. Hoje o projeto ele tem, além do balé, né, a gente trabalha na área da educação, da cultura e da economia criativa. A gente tem oficinas de balé, jazz, contemporâneo, breaking, que é um esporte que também a gente está desenvolvendo, né, com as crianças e jovens do Complexo do Alemão. As aulas de reforço, que foi onde tudo começou, através da educação. Hoje a gente consegue desenvolver aulas de português, matemática, inglês, francês para meninada, audiovisual, robótica, sim, bacana. design de produto. Temos a Rede de Mulheres Vi Dançar, onde a gente também atende as mulheres do território do Complexo do Alemão, fazendo oficinas de culinária, de costura, e fazendo acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. E xadrez, tem bastante coisa hoje e a gente consegue desenvolver atividades bem legais. E essas crianças, essas famílias que passam aí pelo projeto, depois desse processo de formação e de contato com vocês continuam tendo contato com eles? Vocês sabem, acompanham o desenvolvimento deles? Como que é isso? É super importante. Por exemplo, a gente tem, né, hoje uma aluna que ela começou com a gente pequenininha, com 6 anos. Hoje ela está em Joinville, ela passou para a escola do Teatro Bolshoi. Que maravilha. Está com 19 anos e passou para uma audição internacional na França. Que daqui a pouquinho a gente vai falar melhor e a gente sempre faz esse acompanhamento. Por exemplo, as crianças, né, que ou elas ficam através da dança, né, para aquelas que escolhem se profissionalizar no balé clássico, né, como o Luiz Fernando Rego, que é nosso ex-aluno e hoje é bailarino do Dance Theatre of Harlem, que está lá nos Estados Unidos e hoje é nosso embaixador internacional do projeto. Começou com a gente pequenininho, hoje é um bailarino profissional. Esses expoentes, eu imagino, eles servem também de dínamo para quem está começando agora, né? Como que é isso? Como que é a criançada vendo esses resultados tão potentes assim? É inspiração, né? É inspiração para eles. É isso. E eles veem que a potência deles é muito grande, que é possível, né? Quando a gente começou o projeto, há mais ou menos 15 anos atrás, essas crianças não tinham uma referência de um bailarino preto, uma bailarina preta, né? Como a Ingrid Silva, que teve no projeto agora no sábado, como o Luiz Fernando, que é partner, né, da Ingrid lá no Dance Theatre of Harlem, e que é também um ex-morador do Complexo do Alemão, um aluno preto que era periférico. Então hoje essas crianças elas conseguem perceber, né, que elas têm possibilidade sim, né, de entrar para o mercado profissional da dança, que elas têm possibilidade de crescimento, de se desenvolverem, né, através da cultura e da educação. Que maravilha! Vocês estão acompanhando aqui Conexão Cultura dentro do Momento Clássico, terça-feira aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você que entra pelo site consegue nos ver, consegue acompanhar tudo que está acontecendo aqui no estúdio. E hoje aqui no Conexão Cultura eu estou com a Ellen Serra, que é uma grande benfeitora, uma grande trabalhadora da cultura,
e nesse projeto Vidansar. Ellen, eu queria saber uma coisa específica. Para que vocês possam atender tantas crianças e ao longo de 15 anos, como que é a sua rede de colaboradores? Quantas pessoas colaboram? Como que é essa aproximação das pessoas que querem colaborar com vocês no projeto? Eric, a gente fala, né, que o Vidansar, ele teve um crescimento assim exponencial durante todo o decurso, né, de tempo que a gente começou. Quando eu comecei o projeto em 2010, eu comecei como voluntário, né? Então, a nossa primeira professora, na época, eu era bancária, pagava a professora. Aí em 2010, em 2011 entrou a minha querida grande irmã, amiga Aline, que hoje você conhece, ela também está no projeto. Aí ela pagava o lanche das crianças e eu pagava a professora. Então a gente foi começando nesse caminho, né? Começaram com 7 alunos em 2010, em 2011 a gente tinha 14 e foi assim crescendo. Só que a divulgação foi de boca a boca. Aí começaram a procurar e a gente não tinha mais vaga. E eu fiquei assim, até 2017, né, 7 anos do projeto, pagando do bolso a professora, né? Só que assim, a lista de espera já era muito grande. Imagino. Então, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Comecei a escrever o projeto, né, para inserir e captar, né, em leis de incentivo. Aí o primeiro patrocínio foi com o município. Né, que através do ISS? Não, foi uma doação direta da prefeitura. Incentivo direto. Porque eu fiquei desempregada na época. Aí, como eu pagava a professora do bolso, aí o que aconteceu? Ficou uma loucura. Aí uma assessora de imprensa, Tássia de Carvalho, falou, não, o projeto não vai parar, vamos divulgar. Aí saiu o Anselmo Góes. Aí na época, a secretária municipal de cultura, Nilcemar Nogueira, leu a matéria e falou, não, a gente vai apoiar. Aí começou com o primeiro apoio da prefeitura que pagava a professora e um assistente que ajudava a professora. E assim, aí a gente começou. Aí eu comecei a estudar. E nisso eu fiz um curso na Universidade Veiga de Almeida. Sei. Em 2018. Curso do quê? Um curso de preparação para aprender a escrever projetos. Você foi atrás dessa capacitação. Aí fui atrás da capacitação. Aí fui nesse curso, aí tinha lá o pessoal da Petrobras, da Vale do Rio Doce e da Secretaria Federal. A Secretaria Especial de Cultura, né? Sim. Aí eu olhei pro pessoal da Petrobras e falei, olha, um dia eu vou ter o patrocínio da Petrobras. Aí o Sérgio, que é um grande amigo, um grande entusiasta do projeto, ele teve todo o cuidado e carinho. Ele falou, olha, o projeto de vocês hoje ainda não consegue, porque vocês têm que ter mais maturidade, vocês precisam aprender um pouco mais a escrever, a ter um pouco mais de expertise na área. Mas ele me deu, assim, começou aquele ensinamento, o caminho das pedras. Aí fui na Secretaria de Estado de Cultura, na época, bati na porta, eu quero aprender a escrever. Conceição maravilhosa. 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 Sem dúvida. Toda a paciência do mundo. Ela sentou comigo, Eric, e me ensinou, passo a passo, a começar a escrever o projeto. E aí, dali, comecei a fazer curso e a gente foi aprendendo. E hoje, quais são as empresas que apoiam o projeto, que patrocinam o projeto? Olha, a gente começou em 2020 com a Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado de Cultura, querida, maravilhosa Daniele Barros, que abriu, oportunizou projetos periféricos a participarem de editais, né? Que na época, quando eu comecei a escrever, a gente não tinha acesso, tá? Não tinha edital para periferia. E quando a Daniele assumiu, ela abriu editais que a gente pudesse se inscrever e pudesse ter a oportunidade de participar. Aí ganhamos o primeiro edital, que foi a Lei Aldir Blanc. Aí eu falei, agora a gente já tá com um pouquinho de expertise. Vamos escrever na lei do ICMS. Aí escrevemos na lei do ICMS, passamos. Olha que maravilha. Aí abriu o edital da Petrobras, eu falei, vamos tentar. Vamos tentar. Tentamos. O não a gente já tem. O não a gente já tem. No dia do meu aniversário, Eric, eu tava no shopping, no Norte Shopping. Meu telefone tocou. No dia do seu aniversário? No dia do meu aniversário, o meu telefone tocou. Maravilha. E era uma pessoa da Petrobras que me ligou, né? E me deu a notícia, né? Eu até agradecer a ele, porque eu estava caminhando no dia do meu aniversário
e o telefone tocou eu no meio da praça de alimentação. Foi muito engraçado, porque eu dei um berro, eu dei um grito no meio da praça, consegui. E ele assim, ele foi de uma sensibilidade, sabe, de passar todas aquelas informações. Olha, parabéns, foi o Diego da Petrobras. Um grande beijo pro Diego. E o Diego teve uma sensibilidade tão bacana, né, de passar aquela informação pra gente, né, pro projeto. E dali pra cá, pra você ter uma ideia, na época, isso foi em 2021, né, que ele deu essa notícia em 2022, né, que a gente começou. A gente tinha 150 alunos, a gente deu um salto para 300. Puxa vida. Dobrou. Você conseguiu ter maior capacidade de atender. De atendimento. A gente, além da dança e do inglês que a gente já tinha, a gente abriu as portas para a educação, onde era o meu maior sonho, né, que era abrir as portas para as turmas de reforço escolar. E conseguimos aumentar as turmas de inglês. Além do inglês, abrimos francês, né, porque Quantas disciplinas vocês têm? Nossa, hoje a gente tem bastante. Porque você falou sobre diversos tipos de dança, falou sobre aula de reforço, inglês, francês. Sim. Quantas disciplinas são? A gente hoje atua, além da cultura e da educação, a gente também atua na economia criativa e no esporte. Né? Então a gente tá... Puxa vida. Porque os alunos foram crescendo. Então o que aconteceu? Tia, eu não quero mais ser bailarino, eu quero fazer audiovisual. Eu quero ser um produtor, eu quero fazer ciência da computação. Então, assim, eles começaram a escolher o que queriam. As demandas foram surgindo a partir deles. Exatamente. Então, a gente começou a pensar como que a gente pode fazer para manter esses alunos por perto e para continuar auxiliando, né, na área educacional. Aí a gente começou a pensar, a primeira turma de audiovisual, pela Secretaria de Estado de Cultura, já lançaram 2 filmes. Foram lançados no Cinema da Penha, inclusive com a presença da secretária. Foi lindo. Então começou assim a bombar de atividades, né? E a Rede de Mulheres de Dançar, que as meninas aprendem, né, a fazer figurino, porque elas podem trabalhar para além da dança. Podem trabalhar também no mercado da cultura, fazendo figurino, integrando equipes de criação. Exato. Que barato isso. Aí, qual é a idade média hoje dos alunos? Hoje a gente atende de 2 até... Tem aluna lá de 68 anos, que faz as atividades de culinária e de costura. Falando da dança em si, os alunos têm a oportunidade de se apresentar em alguns lugares? Como que é isso? Porque o contato com o público é fundamental para eles, né? Com certeza. Todo ano a gente faz um espetáculo, né? Ano passado a gente deu mais de 1.000... o público foi 1.200, né? Foram 2 sessões, 600 pessoas. Puxa vida, onde foi? Foi no Olaria Atlético Clube, porque a gente não conseguia fazer num teatro, porque para as famílias irem, não tem espaço. Claro. E a gente tem que fazer em 2 sessões. Então a gente conseguiu um galpão enorme lá do Olaria e a gente conseguiu realizar, né, essa apresentação. O Igor da secretaria estava lá com a gente. Igor Spal, um abração, meu parceiro. Um abraço maravilhoso, um entusiasta também do projeto. E esse ano o nosso sonho é fazer o espetáculo Menino que Gira, que é o espetáculo de 15 anos do Projeto Vidança, onde a gente vai contar a história do Luiz Fernando Rego. Né? A Cecília, que é a nossa querida Cecília Tornag, que é uma jornalista americana maravilhosa, e ela escreveu o roteiro. E a gente está desenvolvendo com os alunos, junto com a Renata, que é do Estúdio Gouveia, que é a nossa querida coordenadora técnica, está escrevendo o roteiro e fazendo esse espetáculo que é o nosso sonho, fazer no Teatro Municipal esse ano. Fora isso, porque agora você tem um projeto incentivado, que você tem já um pouco mais de infraestrutura, etc e tal, você não precisa mais pagar professor do seu bolso, Graças etc. a Deus. Qual que é a sua profissão? O que você faz? Além disso, se é que você tem uma profissão e ainda continua no projeto como uma doação sua para a sociedade. Eu sou advogada e produtora cultural. Né? Eu ainda trabalho como produtora cultural porque a gente precisa pagar as contas, sem né? dúvida. Então eu trabalho com produção e com assessoria jurídica para o mercado cultural. E você consegue ter tempo para essas 2 agendas? Porque dorme, assim, o projeto está enorme, graças a Deus, que cresça cada vez mais. A gente vai fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai costurando o horário. O dia que tinha que ter 48 horas, mas a gente dá um jeito. Agora faz o seguinte, vocês
conquistaram a região de vocês, estão conquistando o Rio de Janeiro, mas também tem uma conquista internacional com a questão de um intercâmbio na França. Como que é isso? Conta para mim. Que olha, que alegria. A gente recebe no projeto já há 4 anos a visita do bailarino franco-brasileiro Edilson Roque. Certo. E ele sempre ele vinha para o Brasil e fazia um workshop, uma doação, que ele falava que ele conquistou tantas coisas bacanas lá fora que ele queria retribuir, né, no Brasil, e escolheu um projeto que era do território onde ele morava na Penha. Então ele procurou a gente, conseguiu encontrar a gente através do Lata Foundation, que é uma instituição inglesa que é voluntária do projeto. E ele foi para o projeto, começou a fazer esse trabalho com os alunos. E abriu, esse ano de 2025, é o ano Brasil na França. Sim. Abriu no Correia Art Studio um intercâmbio para bailarinos brasileiros. Aí ele falou para mim: Ellen, escreve o projeto, porque eu acho que vai ser muito interessante eles receberem bailarinos de um projeto social. Sem dúvida. E de uma comunidade periférica, né, do Rio de Janeiro. E nós escrevemos... Ainda mais uma tão emblemática. Sim. Aí nós escrevemos algumas alunas do projeto e 2 dessas alunas passaram, que é a Camila Braga, que eu falei no início, né, que é a nossa aluna que hoje mora em Joinville, ex-aluna do projeto, formada pela Escola do Teatro Bolshoi, e a Emily Moreira, que é nossa aluna do estúdio Gouveia Coaching, que está se formando esse ano também. Então, essa meninada vai para lá? Como que é isso? Vai para lá. Só que a gente está com um grande desafio, porque eles abriram a bolsa gratuita para 15 dias de formação técnica na técnica Horton, que é essa técnica que o Edilson Roque é especialista. Então essas meninas vão ficar 15 dias lá aprendendo a técnica para aplicar, para voltar ao Brasil e aplicar essa técnica aqui. Então assim, elas vão ter um aprendizado, né, para desenvolver a técnica aqui no Brasil, no projeto no Rio de Janeiro e em Joinville, onde a Camila também está e já é professora. E qual que é o desafio? O desafio são as passagens aéreas. A gente e o que ele orientou a gente é que elas fossem acompanhadas, né, porque como são muito jovens, então ele falou: Ellen, aqui na Europa a situação não está tão segura assim, principalmente com meninas jovens, então o ideal é que elas vão acompanhadas de 2 pessoas adultas com mais de 40 anos para que façam toda essa guarda dessas meninas, e elas vão ficar numa hospedagem cedida pela escola, mas precisa ter alguém para cozinhar. Isso vai ser em Paris? Em Paris, em Marra, na escola, né, em Marra, e elas vão precisar ter esse acompanhamento. E quantas passagens são? Seriam 4 passagens, Rio de Janeiro, Paris, Rio, sendo que 2 dessas passagens eu já estou mais ou menos escrevendo com uma amiga minha que está tentando ver as milhas para doar, né? Então a gente precisa aí de 2 passagens para levar essas meninas, para elas terem essa experiência, né, maravilhosa. Para quem quer ajudar, quem quer apoiar o projeto com essas passagens, mas também se tornar um parceiro do projeto aí, full time, como que deve fazer? Onde ele entra em contato? Com quem ele entra em contato? Pode nos procurar através do WhatsApp, telefone 21 98739 4551. Repita. 21 98739 4551. Falar com quem? Falar com Ellen, comigo mesma, ou através do e-mail, né, Vidancar Projetos, no plural, Vidancar Projetos, Vidancar porque não pode ter cedilha no e-mail, vidancarprojetos@gmail.com. Pode mandar um e-mail pra gente, falando, né? E a gente aceita qualquer tipo de apoio voluntário, se quiser oferecer uma oficina, ser voluntário nas ações do projeto, doação de... Vocês são incentivados pela lei do ICMS, lei não é do ICMS, não, ICMS. pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Isso. O projeto como um todo, né? Nosso patrocinador diamante é a Petrobras e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Para as atividades de robótica, nós temos a White Martins como patrocinadora, também pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e a Companhia Vidansar e a Rede Mulher de Vidansar é pela Secretaria Municipal de Cultura, através da lei do ISS, com a Tecnip FMC e a Academia Smart Fit. Que legal, um abraço então a vocês todos que têm apoiado, que têm patrocinado o projeto. Vocês que ainda não patrocinam, que ainda não apoiam o projeto, vocês têm uma grande oportunidade
de atrelar a marca de vocês a um bem maravilhoso que está sendo feito aqui no Vidansar. Então, fica a dica. Inclusive, são incentivados aqui pelo ICMS, tem a renúncia fiscal, tudo para que vocês possam realmente colocar a marca de vocês em algo que tem feito um bem danado para a população aqui do Rio de Janeiro, né, Ellen? Muito obrigada, Eric. E é muito importante, né, falar para as empresas apoiarem, né, porque tem a renúncia fiscal, né, então elas conseguem apoiar atividades, né, como o projeto Vidansar e outros projetos incríveis, né, que acontecem no Rio de Janeiro, né, através da lei de incentivo. Para você participar da lei de incentivo, você primeiro tem que escrever o projeto, passa por uma aprovação de avaliadores técnicos altamente qualificados, sim, não é fácil, não é simples, né? E é totalmente sério, né? Porque tem prestação de contas. Agora, qual é a data da viagem? A data da viagem, elas precisam embarcar dia 20 de setembro. Tá em cima, tá gente. Bem em cima. Corre aí com esse apoio. Sim. E elas retornam no dia 7 de outubro. Então, assim, é um investimento, eu falo, né? Para a empresa é um investimento, né? E a visibilidade positiva, né? Que a responsabilidade social traz para uma empresa é muito produtiva, né? E visibilidade de mídia, de imprensa, por exemplo, agora sábado a gente esteve no Jornal Nacional, que bacana. Muito legal, né? E no programa Rio Bom Demais da Rede Record, a gente conseguiu 2 matérias, inclusive no Rio Bom Demais da Rede Record apareceu o intercâmbio, apareceu as meninas, né? E no Jornal Nacional apareceu os 15 anos do projeto com a presença da Ingrid Silva. E essas empresas, né, elas têm essa contrapartida, né, de visibilidade que é super importante. Sem dúvida. Você atrelar sua marca a algo que só faz o bem para a sociedade, realmente é uma grande oportunidade. Então, eu repito aqui, vocês que querem apoiar o Vidansar, eles estão precisando de 4 passagens para a França até o início de setembro, mas não só isso. Apoie o projeto para que eles possam atender cada vez mais crianças, para que eles possam, através da cultura, quebrar paradigmas e oferecer um futuro realmente concreto a todas essas crianças ali da Maré. Muito obrigada, Eric. Eu que agradeço por você ter vindo, por você ter aceito nosso convite. Desejo muita sorte a vocês, ao projeto, que cresça cada vez mais e que vocês possam, através da cultura, impactar positivamente mais e mais vidas sempre. Muito obrigada. E a gente espera você lá, como eu falei. Vou lá. A garotada é sua fã. E a gente, um dia que você puder, que quiser, qualquer horário, de segunda a sábado, a gente funciona de segunda a sábado, de 9 às 9. Então, qualquer horário que você puder, vai ser uma alegria te receber lá. Maravilha. Vou sim, a gente vai conseguir uma agenda e eu vou lá para conhecer as crianças de perto e dar um beijo nelas. Muito obrigada. Bom? Até breve, se Deus quiser, e muita sorte sempre no projeto. Obrigada. Obrigada a todos da Rádio Tropical Web Brasil. Maravilha. Você esteve conosco, então, em Conexão Cultura, aqui com a Ellen Serra e o projeto Vidansar, aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. E renovamos aqui o nosso convite para a próxima terça-feira, 7 da noite, aqui, Momento Clássico e Conexão Cultura. É só aqui, na Rádio Tropical Web Brasil. Gente, obrigado pela sua audiência, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.